Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Middle Risk VIGI11 da Valora. E vamos falar do relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de julho. Mas antes a gente vai trazer algumas novidades, algumas notícias sobre o fundo para você. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um yield equivalente a 13,60%. E considerando que ele é Middle Risk, esse yield está bom. Não está nada de excepcional, mas também não está fraco. Agora tem um detalhe. O P sobre VP dele atualmente é 1,03, ou seja, ele se conta com 3% de ágio, 3% mais caro. Tem gente que não gosta de investir em fundo de papel quando ele ultrapassa o valor patrimonial. Eu considero que até 5%, se o fundo estiver tudo ok com o fundo, ainda é aceitável. Tem gente que nem isso aceita. Agora, acima de 5%, ou seja, de 6 acima, aí eu já acho mais arriscado. Eu mesmo já comprei fundo de papel, não lembro se fundo imobiliário, mas Fiagro com certeza, com um ágio de uns 9, 10%, e me arrependi. Então por isso eu falo por experiência pessoal que não é nada bom, até porque esses Fiagros normalmente com o passar do tempo caíram abaixo do valor patrimonial em uns 10%, ou seja, eu tive uma perda aí no valor investido de uns 20%. Ainda bem que não era um valor grande, exatamente porque eu faço uma carteira bem diversificada, mas para quem não faz, se dá mal. Só que fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu considero mais justo, que é trazer o valor de mercado para o valor patrimonial, esse yield dos últimos 12 meses subiria de 13,60% para 14%, ou seja, seria melhor ainda do que está no momento. E considerando que ele é middle risk, 14% já seria um yield muito bom. No último mês, como eu já previa no relatório passado, aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você ver o vídeo do último mês, que eu previa, que eu considerava que o fundo não conseguiria pagar 11 centavos como ele estava pagando regularmente nos últimos meses. Tinha tido um mês, se eu não me engano, mês de abril, que ele pagou 10 centavos também, voltou no mês de julho a pagar 10 centavos novamente. Por que eu previa isso? Porque ele estava com pouca reserva e porque o fundo ia pagar taxa de performance. Tanto pagou taxa de performance, como consumiu a reserva e mesmo assim não foi suficiente para pagar 11 centavos de novo. Ele poderia ter pago 11 centavos? Poderia. Se ele tivesse zerado a reserva, ele teria conseguido pagar 11 centavos, mas ele preferiu manter 1 centavo de reserva. No mês passado ele tinha 2 centavos em reserva e agora caiu para 1 centavo apenas em reserva. Agora nesse relatório temos várias novidades boas e novidades ruins sobre o fundo. Então vamos lá. Entrando aqui na leitura do relatório, a gente vê que o fundo encerrou o mês de junho com a totalidade do patrimônio líquido dele investido em CRI. Ele é o que o pessoal considera fundo de papel puro sangue, porque ele só investe em CRI, não investe, por exemplo, em outros fundos imobiliários e outros tipos de ativos. 50 operações diferentes, mas a gente tem que lembrar que tem algumas operações do mesmo devedor, por exemplo, no caso da Elbo, são mais ou menos 6 ou 7 operações só com a Elbo, são 6, 7 ativos só da Elbo, dessas 50 operações diferentes. O fundo encontra-se com um patrimônio líquido investido de 1 bilhão e 61 milhões, mas ele atualmente possui em patrimônio líquido cerca de 1 bilhão e 100 milhões. Por quê? Exatamente porque teve um aumento aqui no patrimônio líquido de cerca de 109 milhões. No mês passado, no finalzinho do mês, ele tinha 993 milhões e agora teve esse acréscimo de 109 milhões no patrimônio líquido do fundo. Por quê? Porque teve a liquidação da 7ª emissão de cotas. E a gente vai trazer mais uma informação para você importante. Ele está lançando a 8ª emissão de cotas. O valor vai ser de 9,62 por cota, mas tem uma taxa de 23 centavos por cota, totalizando uma cota na emissão de R$ 9,85, o que deixa o valor dessa emissão muito próximo do valor de mercado. Tem gente que já não gosta de investir quando o valor da emissão fica muito próximo do valor de mercado. Mas ele está tentando emitir mais 400 milhões. Se eu não me engano, na 7ª emissão ele queria captar 500 milhões e acabou captando só 100, ou seja, essa seria mais uma emissão complementar para complementar o que ele não conseguiu na emissão anterior. Pode ser que seja isso a ideia dele. Vamos ver se vai dar certo, se ele consegue captar esses 400 milhões. Aqui ele fala que o fundo atualmente está com 52 milhões em operações de venda e recompra futura, são as famosas compromissadas reversas. O fundo tem 52 milhões de compromissadas reversas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho lá na carteira do fundo. O fundo também, nesse mês de junho, adquiriu 75 milhões em 10 operações. Dessas 10 operações, 5 já existentes. Quais eram as operações existentes? 15 milhões ele comprou nesse CRI Guaicurus.
destaquei o Guaicurus, daqui a pouco a gente tem uma novidade, notícia sobre esse Guaicurus. Mais 3,4 milhões no CRI Longitude, mais 2,7 milhões no CRI Vilcó, mais 1,5 milhão no CRI da Gafisa e mais 771 mil no CRI MF7. Essas foram as compras dele no mês de junho. Ele não fala em venda nenhuma. A princípio ele não vendeu nada. E fora isso, ele recebeu amortizações parciais na faixa de 13 milhões,8. E fora isso, mais quitação final, ou seja, a amortização final que encerrou a participação do fundo em alguns CRIs. No caso, CRI CH, 3,4 milhões, o CRI Hiperoig, 18 milhões e o CRI MLG, 12 milhões. Fora isso, ele fala que no final do mês de junho, veja bem, no final do mês de junho, todos os CRI estavam adimplentes, totalizando também no final do mês de junho 247 mil cotistas, uma quantidade muito boa de cotistas. 247 mil, 1/4 milhão de cotistas. Porém, temos uma novidade, e não é novidade boa, sobre esse CRI Guaicurus. Já no mês de julho, esse CRI Guaicurus, que representa 1,3% do patrimônio líquido do fundo e tem como devedores duas SPE, Sociedade de Propósito Específico, e uma garantidora, que é a incorporadora Arquiplan, não pagou a parcela de juros, ficando inadimplente. A gente não sabe se ela pagou a parcela de amortização, mas a de juros não pagou, ou seja, deu um calote no fundo. Aí ele vai falar que a garantidora entrou com pedido de recuperação judicial, ou seja, essa garantidora já não vai garantir mais nada, mas aí ele cita, para tentar tranquilizar os investidores, que esse CRI tem alienação fiduciária de 2 terrenos em São Paulo, que valem equivalente a 137% do valor da dívida, ou seja, cerca de 40% acima do valor da dívida. Isso se vendeu os terrenos, tem que ver essa questão, e se realmente foram bem precificados esses terrenos, que às vezes ele pode ser precificado de forma errada, esse cerca de 140% acima do valor da dívida não ser 140%, se até menos. E fora isso, também tem a alienação fiduciária de cotas dessas SPE. A gente pode considerar que esse 1,3% do patrimônio líquido vai ser perdido no curto prazo. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos recupere, mas por enquanto ele vai tomar esse calote aqui e vai diminuir as receitas e consequentemente os dividendos. Fazendo a conta de padeiro, isso aí representa mais ou menos, em termos de lucro por cota, para ser distribuído em forma de dividendos, cerca de 0,1 centavo, ou seja, é quase que desprezível. Esse valor é um valor muito baixo, mas mesmo assim é um calote. E como é calote, é ruim. E principalmente agora que o fundo está emitindo. Isso acabou de sair, né? Esse relatório a gente está lançando cerca de 36 horas depois que foi lançado na bolsa. Então muita gente pode começar a não querer mais o fundo porque está tomando esse calote. É pouco? É pouco. Não é um calote como a Languiru, por exemplo, deu lá no Vigia. Mas é ruim de qualquer forma. E o detalhe mais engraçado, entre aspas, é que o fundo tinha acabado de comprar mais 15 milhões desse CRI aqui. Ele já estava na carteira, ele comprou mais 15 milhões no mês passado. E no mês seguinte, ou seja, nesse mês de julho, ele toma esse calote desse CRI. Isso é engraçado, né? Porque é uma gestora que não tá vendo as coisas que estão acontecendo, porque já deveria ter alguma coisa alertando que esse CRI estava prestes para dar calote, era para ela ter vendido esse CRI. Em vez de vender, foi comprar. Chegamos aqui na DRE do fundo, e essa DRE não é daquelas que eu gosto, só tem 3 meses, e principalmente nesse mês, tem um detalhe. Você vê que a receita cresceu muito. Por que cresceu tanto? Exatamente por causa da questão que o patrimônio líquido do fundo aumentou. Comprou mais CRI. Logicamente, a receita de juros das CRI aumenta. Então, tem essa distorção. Não dá pra gente comparar essas receitas de maio com a de junho por causa disso. Então, a gente não pode ficar fazendo comparações. Algumas comparações que a gente não sabe o que aconteceu exatamente foi esse aumento aqui grande em correção monetária. Aumentou cerca de 350 mil correção monetária. Para ser mais preciso, cerca de 370 mil. Teve também aumento grande nesses outros ativos que a gente não sabe o que são. Cerca de quase 400 mil. Mas o grande aumento que houve não foi em receita, e sim foi em despesa. Meus amigos, a despesa passou de 1 milhão e 750 mil para 4 milhões e 800 mil. Um aumento de 3 milhões, meus amigos. É um aumento absurdo. E por que isso, Adriano? Exatamente porque tem a cobrança da taxa de performance. Para quem não sabe, quem não conhece a Valora, ela cobra nesse fundo e no Vigia também, por exemplo, que são os 2 fundos que eu acompanho da gestora de perto, ele faz a cobrança da taxa de performance sempre no último mês do semestre, ou seja, nos meses de junho e dezembro ele cobra. E esse relatório é o mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho. Então é por isso que ele está fazendo essa cobrança que afeta os rendimentos dos dividendos desse mês. Então por isso ele teve essa cobrança que é absurda. Pelas minhas contas, que fazer umas contas de padeiro, considerando que a taxa de administração também subiu, porque aumentou o patrimônio líquido, aumenta a cobrança da taxa de administração, pelo menos 2 milhões e meio desse aumento aí se deve à taxa de performance. Aí a gente vê o seguinte, que no mês passado ele pagou 11 centavos. O resultado, o lucro tinha sido maior.
maior. E ele praticamente não precisou tirar dinheiro de reserva para pagar. Nesse mês, com essa taxa de performance super alta, ele acabou recebendo menos do que no mês passado, mesmo a receita tendo sido maior. A receita foi maior, mas a despesa foi tão maior que o resultado, ou seja, o lucro foi menor. Só que como teve esse aumento na quantidade de cotas, o valor a ser distribuído para manter os 11 centavos teria que ser maior também. Não poderia ser 11 milhões e 300. Teria que ser uns 12 milhões e 500 mais ou menos. E ele pagou quanto? 11 milhões 451 mil. Mais do que no mês passado, mas que só deu para pagar o quê? 10 centavos por cota. Exatamente por causa dessa questão que teve aumento na quantidade de cotas. E de onde ele tirou esse dinheiro? Da reserva. No mês passado ele tinha 2 centavos de reserva e agora ficou com apenas 1 centavo. Ou seja, ele poderia ter zerado a reserva e ter pago 11 centavos novamente. Mas ele preferiu pelo menos manter 1 centavo em reserva e pagar apenas 10 centavos. Eu acho que não foi nenhuma decisão muito boa. Considerando que ele estava em emissão, o ideal mesmo, para atrair novos investidores, era ele nem ter cobrado essa taxa de performance tão alta e ter pago os 12 centavos ou até 13 centavos. Zerado a reserva e ter pago 12, 13 centavos, que aí atraiu o público mais, né? Pessoal para a emissão. Mas ele, em vez disso, ele lançou a emissão pagando um dividendo menor no mês. Fora o calote. Então tem dois fatores negativos que eu acho que vão atrapalhar essa nova emissão de cotas. Vamos ver como é que vai ser. E eu gostaria de perguntar para você. Você possui Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição por causa desse calote? Me conte aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre fundos imobiliários, fiagros, FIINFAs e até mesmo uma ação, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho e já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos a meta de 600 views no finalzinho do mês de agosto, estaremos trazendo mais uma leitura agora do relatório do mês de julho, aqui do Vigia 11 para você. E entramos aqui na carteira do fundo, continua com a preocupação com a Elbow. Olha aqui, todos os ativos da Elbow. São 7 no total, como eu falei, daqueles 50 ativos, 50 operações que ele cita, 7 são da Elbow. A Elbow continua com uma posição muito grande no fundo. Eu fiz as contas e é cerca de 27% da carteira. Já foi maior? Já chegou a ser 33%. Teve essa diluição agora, estava tendo algumas amortizações com o tempo e por isso estava diminuindo também o patrimônio líquido investido na Elbow. Mas é sempre preocupante. Aqui do lado a gente tem o nome dos devedores. Aqui tem aqui a Guaicurus, cerca de 1,33% do patrimônio, cerca de quase 15 milhões investidos. A gente pode riscar isso aqui, não se sabe quando é que vai receber, um ano ou mais para receber esse dinheiro. Então, prejuízo para o patrimônio líquido do fundo e prejuízo para os rendimentos. Mas, como eu falei, é um prejuízo pequeno. Felizmente, um prejuízo pequeno, cerca de apenas 1,3%, que eu creio, como eu falei, fazendo aquela conta de padeiro, em termos de os dividendos devem ser afetados só em cerca de 0,1 centavo por cota. É muito pouco. Aqui nessa coluna a gente vê que praticamente nenhum dos ativos tem rate do fundo, apenas 3, muito pouco. Aqui nessa coluna temos os valores investidos em cada um desses ativos. Aqui do lado temos o patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. A gente vê que o fundo é um fundo praticamente 100% indexado a CDI, tem um pouquinho só de IPCA, é menos de 1,5% da carteira atualmente, ou seja, para mim é desprezível. A gente pode dizer que ele é um fundo 100% atrelado a CRIs, ou seja, ele é um fundo puro sangue, que é 100% indexado a CDI. Até por isso que o rendimento dele atualmente está maior, porque a gente sabe que a Selic parou de cair e ainda está no patamar alto. Por isso, os rendimentos ainda são bons. E aqui do lado a gente vê a taxa acima do CDI que é cobrada pelo fundo em cada uma dessas dívidas do fundo. E por isso, na média, a carteira do fundo rende CDI mais 4,3%, que eu considero ainda uma taxa middle risk, mas é uma middle risk já próxima do high yield. Aí aqui embaixo você vê que o fundo tem investido em CRIs cerca de 1 bilhão e 60 milhões, tem cerca de 110 milhões no caixa, mas ele tem aquela dívida que a gente sabe, investido em compromissados reversos, mas aqui tem outras dívidas também, com certeza, não é só as compromissados reversos, que ele tinha falado que eram 52 milhões de compromissados reversos, aqui tem mais. Aí o caixa líquido do fundo, ou seja, já excluindo o valor das compromissadas reversos, é de cerca de 40 milhões, o que totaliza o patrimônio líquido total do fundo, aquele 1 bilhão e 100 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos a meta de 600 views, no finalzinho do mês de agosto estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de julho. E aqui embaixo tem mais outro vídeo para você continuar acompanhando o canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!